convite da professora Vera para eu ser um dos relatores aqui, ela é um fruto de dupla generosidade. Primeiro, me incluir num evento tão marcante como esse. Depois, porque quem me conhece sabe que eu seria bastante incapaz de relatar sistematizadamente qualquer coisa que seja. Então, prometo entregar o meu melhor aqui nessa condição. Eu queria, enfim, aproveitar a ocasião, relendo os artigos, os temas que foram apresentados, os relatos, né? Fez nascer em mim uma certa sensação de que os temas são os mesmos, né? De que há tantos anos estamos estudando criminologia e a questão criminal, e os temas se repetem, o que não deveria surpreender, né? Em Busca das Penas Perdidas, o Zaffaroni deixa muito claro que quem quer que busque uma explicação contingencial para a situação espiritual das penas na América Latina vai encontrar uma resposta falsa, porque ela não é circunstancial, né? Ela é estrutural, e não é por acaso que esses temas se repetem tanto. E, inevitavelmente, me vi num seminário que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais organizou em 2003, Salomão, em que convidaram professores e pesquisadores em criminologia, direito penal, de toda a América, né, incluindo o Haiti. Tivemos um professor do Haiti representando. E aquele momento foi um momento fundamental para mim, que em 2002 era literalmente recém-formado, em que eu pude tomar contato com os maiores pensadores da criminologia da América Latina, recém-saído dos bancos escolares e, particularmente, recém-introduzido nos estudos criminológicos, né? Para mim é de especial satisfação ter aqui na primeira fileira o meu primeiro e eterno professor de criminologia, o professor Shecaira, que um ano antes havia me dado a disciplina de criminologia 1 ou 2, já não me lembro mais, mas as escolas sociológicas do crime, né? E, naquela ocasião, pude conhecer a professora Lola, que está aqui. E me lembro de uma das primeiras lições de criminologia crítica que eu tive, né, de resistência aplicada, que numa fala, como sempre, brilhante do professor Nilo, o tempo acabou, né? E o presidente da mesa tomou a atitude criminologicamente crítica adequada, que foi estender o tempo. E era o professor Shecaira de novo. Naquela ocasião, eu tomei contato com esse pequeno, mas fundamental livro na minha formação, de modo que, para mim, é como um ciclo, 12 anos depois, me sentar aqui para relatar, enfim, ser o relator de um evento em moldes bastante semelhantes ao que nós tivemos lá. Exceção feita que aqui existe um traço distintivo importante, que é justamente a recepção de 80 artigos da América toda, mas também de pesquisadores de fora da América, da Itália, etc., cujo conteúdo eu passo sinteticamente a relatar. Agora, com a chegada do professor Nilo Batista, virou banca, né? Não é mais exposição. Eu tentei estruturar as contribuições aqui, subvertendo um pouco os GTs, o título dos GTs, né? Me pareceu oportuno encadear as apresentações que foram feitas em 4 eixos, né? E tentar, a partir desses 4 eixos, também extrair algum sentido criminológico, né, sobre isso. Um primeiro eixo, e eu acho que faria sentido começar por ele, é o que eu resolvi batizar de poder e saber criminal. Vejam, daqui para frente eu não vou adotar aqui a ordem dos trabalhos nos GTs, mas como eu alinhei aqui, né? O poder punitivo ele nos é apresentado nas nossas reflexões, nossas aulas, né, de direito penal,
como um sistema, né? Como um conjunto de saber interligado, racional, de inspiração cientificista, muito organizado, muito hermético e muito convincente a respeito das virtudes e completudes do poder punitivo, né? O professor Álvaro Pires sustenta que a primeira vez que essa racionalidade penal moderna é apresentada está lá nos Delitos das Penas do Beccaria, né, final do século XVIII. E essa racionalidade assume uma forma forte dentro de uma abordagem idealista do delito, é incorporado pela teoria do delito, né, que reproduz essa lógica de sistema sempre se atualizando nesse modelo. É claro que para a dogmática funcionar ela precisa ser sistemática, né? Quanto a isso, não é a crítica, não é essa a contribuição, né? Mas o poder punitivo não é sistemático, como o direito penal, como a dogmática faz crer. E me parece, então, que foi nessa linha que alguns trabalhos aqui foram apresentados, né? Essa racionalidade como adequação fim-meio, né? O direito penal como proteção a bens jurídicos, né? O direito penal como instrumento útil de controle social, de autopreservação da vida comunitária, vem desafiado por alguma das exposições aqui, e não poderia ser diferente, num seminário cujo título, Crítica e Questão Criminal na América Latina, né? Questão criminal é essa que invoca não só o recente livro do professor Raul Zaffaroni, mas, substancialmente, a revista do professor Alessandro Barata, de 1975, que antecedeu, né, a Revista dos Delitos e das Penas, justamente as primeiras publicações críticas europeias de que se tem notícia. Ou, pelo menos, em idiomas minimamente acessíveis, que não os nórdicos. E um desses subeixos, então, dentro desse marco de poder e saber criminal, justamente dialoga com a deslegitimação dessa aparente racionalidade do poder punitivo. E aqui, né, nessa perspectiva se colocaram os trabalhos de Ricardo Cappi, doutor pela Bélgica, mas aparentemente professor na Bahia, as racionalidades do controle estatal e seus olhares, assim como a contribuição do Rômulo Fonseca Moraes, mestrando em Direito pela Federal do Pará, a deslegitimação do sistema penal e os direitos humanos na era do biopoder, também assim a contribuição do professor Jackson Luiz Zílio. Está vendo, eu sou super desorganizado, deveria ter começado agradecendo os coordenadores dos GTs, né, entre eles o professor Jackson, eu faço isso ao final, se eu não me desorganizar de novo. Doutor em Penal e Criminologia pela Universidade Pablo Olavide, na Espanha, que cuidou do tema a criminologia crítica como fundamentação do direito penal, estratégias de contenção do poder de punir e da prisão. Então, o conjunto desses três trabalhos apontam para, inclusive, uma homenagem ao professor Barata novamente, né, o papel da criminologia como um alter ego do direito penal, o papel da criminologia como criminologia crítica e crítica ao direito penal, título do famoso livro do professor Barata. Também assim, ou seja, também na linha de problematizar os saberes sobre o poder penal, a contribuição da Nayara Vilardi, mestrando em Direito pela USP, Teoria do Garantismo Penal, um sistema legitimador da pulsão punitiva, em que toca um assunto delicado, mas importante no âmbito das ciências criminais, que é a tensão do garantismo como um caminho para o abolicionismo, ou o garantismo trazendo como consequência necessária da posição que assume na margem do debate, como um certo papel ou potencial legitimador do sistema. Eu tenho certeza que esse é um tema que daria bastante debate aqui.
E essa racionalidade, como eu falei, né, como eu expus inicialmente, ela é transmitida de geração por geração, né, de geração a geração, na medida em que o Beccaria não está mais aí para sustentar os seus pressupostos, a partir de uma determinada dogmática penal, a partir de um determinado saber penal, que se forma ali na virada do século XIX para o século XX e atualiza muito pouco as suas premissas iniciais. De modo que nós temos um software muito antigo rodando num hardware absolutamente diverso, hardware esse revelado pelas ciências empíricas que se desenvolveram notadamente nesses últimos 100 e tantos anos, num flagrante descompasso entre o discurso, autodiscurso punitivo, autodiscurso dogmático penal e as suas premissas empíricas. E evidente, então, que se remete ao tema do ensino jurídico, tema esse que também foi cuidado nos GTs, né? Eu sou daqueles que se alinha à ideia de que a missão da dogmática penal é do professor, do pesquisador, nossa, portanto, né, é a de oferecer instrumentos de contenção ao poder punitivo. Essa é a única estratégia que restou à produção dogmática. E, de fato, num país que tem um número absolutamente desproporcional de cursos jurídicos, né, cuja qualidade, no mais das vezes, é absolutamente fraca, atendendo a critérios meramente mercadológicos, a venda de um sonho em 60 prestações, com muito mais razão o papel do formador, né, seja do viés do direito, como das ciências sociais, como do serviço social, como da psicologia, os formadores do saber, né, os formadores sobre a questão criminal, no seu papel político nessa margem. E, com maior ou menor adesão a essas ideias, portanto, as contribuições de Fernanda Ferreira Pradal, doutoranda em Direito da PUC-Rio, com seu trabalho Lugar da Produção Intelectual Especialista, uma problematização da perspectiva jurisdicista liberal sobre violência e segurança pública no Brasil. E o trabalho de Norberto Hernández Jiménez, doutorando em Direito na Universidade de Los Angeles, el crimen explicado a través del cine, una propuesta pedagógica en el contexto colombiano. Então, justamente trabalhando o ensino sobre a questão criminal, sobre o crime. E, por último, apenas por ordem, né, um grupo da Federal de Minas Gerais, constituído por Jéssica Aguilar Benfica, João Vitor Silva, Marcos Bernardes Rosa, Matias Paloschi, Nayara Rodrigues Medrado, Pedro Machado de Melo Romano, Samantha Braulo Freire, em torno do projeto, então, Criminologia Crítica, Ensino Jurídico e o projeto Casa Verde, né, um projeto que se apresenta como alternativa, como crítica ao modelo tradicional de ensino jurídico. De novo, nenhuma questão nova, né? Nos idos do século passado, quando eu era do PET Capos, o professor José Eduardo Faria era um grande contribuidor e crítico do ensino jurídico. Estamos aqui nós, novamente, debruçados sobre esse mesmo tema. E ainda um subgrupo dentro desse grupo Poder e Saber Criminal, que eu chamei aqui provisoriamente de Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, mais uma homenagem ao professor Barata, que na contramão, justamente, de um discurso racionalista, organizado, sistemático, né, resgata uma intuição, uma ideia que já estava lá no Tobias Barreto, de que o direito penal nada mais é do que quem buscar a natureza da pena vai encontrar a mesma natureza da guerra, né, justamente desvelando que o direito penal ele é sempre o uso, né, do poder punitivo, ele é sempre o exercício do poder punitivo por quem detém a chibata, e, portanto, ele não vai se apresentar
neutra e apolitizada relação meio-fim de proteção do corpo social, porém como um instrumento de controle, de dominação, e daí porque a missão da dogmática é conter o poder punitivo e não legitimá-lo. Então, o eixo guerra é um eixo que aparece em alguns trabalhos. O nosso professor Taiguara, aqui do Rio de Janeiro, Taiguara, Líbano, Soares e Souza, apresenta o trabalho de direito penal do inimigo, invocando a ideia de guerra, sistema penitenciário, ontologismo perigosista na execução penal. Também, assim, a contribuição do colega, dos colegas mexicanos Paola Chaparro Medina e Christian Beck Canales, a primeira doutoranda em filosofia na Universidade Autônoma de Nuevo León e o segundo mestre em ciências sociais da Universidade de Arte e Ciências Sociais, política de guerra, subjetivação e instituição da insegurança na fronteira norte do México. O caso da cidade de Chihuahua, eu acho. Também assim, a palavra guerra aparece no trabalho da contribuição do professor Tiago Fables, que também é relator dos GTs, doutor em Direito pela Unicinos, a política criminal da guerra no Brasil, a criminologia da exceção permanente. Quiçá aqui um trocadilho com a ideia de perene emergência do professor Sérgio Motti. A ideia de Estado policial, de maneira convergente, aparece nas contribuições do doutor aqui pelo nosso programa em Direito da UERJ, Gustavo de Souza Preusler, a questão criminal no Brasil, o Estado policial e a criminalização secundária, e também aparece na contribuição da Gabriela Seguetso, pós-doutoranda no CONICET na Argentina, a expertise em entredicho, el sinuoso camino de los segurolos en la Argentina. De maneira interessante também, colocando a questão criminal no olho da questão política, e aqui a política eleitoral mesmo, a contribuição do Emílio de la Sopa, as complexas relações entre eleições e segurança, o caso do Estado do Rio de Janeiro no Brasil democrático. E, de maneira bastante particular, mas, de novo, convergente com esse grande marco da irracionalidade, do exercício do poder, quando o crime é cometido no seio, nas vísceras do próprio Leviatã. Portanto, os crimes do Estado e a justiça de transição, notadamente a contribuição do Juan Cruz Goñi, mestrando em Direito da UNL na Argentina, Los Crímenes de Estado, una zona pudorosa de la criminologia, e a contribuição de Magda Estela Reyes, doutoranda na Universidade de Sevilha, na Espanha, sanção a los máximos responsables e critério de priorização de casos dentro dos parâmetros da justiça transicional aplicável em Colômbia. Então, como se vê, uma parte expressiva dos trabalhos se dedicam à desconstrução, à deslegitimação, à problematização do exercício do poder punitivo, como só ia acontecer numa agenda típica de criminologia crítica de contenção do poder punitivo. Um outro eixo, é óbvio que os eixos são organizações puramente didáticas, porque os temas são todos tangenciais ou secantes, de maneira inevitável, diz respeito à atuação das agências punitivas, das agências de controle social formal desde nuestro margen. Então, alguns trabalhos vão cuidar especificamente da instituição prisional, como o caso da Ana Clara Piechestein, mestrando em criminologia na UNL também, encarceramento, violência institucional e formas de resistência, linhas de indagação crítica sobre a prisão. Também sobre prisão, o trabalho do Washington Pereira da Silva dos Reis, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, afirmações punitivas durante a execução da pena, das prevenções ao aniquilamento do condenado. Como não poderia deixar de ser, cuida-se de polícia, no trabalho de Luciana Guiberto, graduada em Sociologia na UNL, suspeita e olfato policial,
estereótipos de delinquentes para a prevenção do delito, segundo as polícias da cidade de Santa Fé. E, nesse momento, é impossível não lembrar de uma observação histórica que o professor Shekhar fazia, pelo menos, sobre essa questão, quando o professor José Afonso da Silva assume a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ele, constitucionalista, comprometido com o Estado Democrático de Direito, uma grande personagem que orgulha a história das arcadas, porém não era um gestor público, não é isso, professor? E reúne, então, ali a inteligência da polícia e faz uma pergunta simples, né? O que é um suspeito? Como definir o critério de abordagem, né? E recebe as respostas as mais alarmantes possíveis, porque não havia nenhuma inteligência acumulada sobre isso, né? Então, o exemplo que eu guardei das aulas do professor Shekhar, suspeito é o sujeito que está no ponto de ônibus, passa 1, passa 2, passa 3 e não entra em nenhum. Então, azar daquele que precisa usar a linha que passa a cada 1 hora, a cada 1 hora e meia, né? Então, alguma coisa por aí, como estereótipo, orienta a ação policial, o que o professor Zaffaroni talvez chame de aqueles que têm cara de prontuário, né? Seguindo, dentro das agências punitivas, o trabalho, embora não se diga exatamente sobre uma agência punitiva, mas sobre um motor punitivo, a ambiguidade do papel da voz das vítimas, né? O trabalho da Maria Gabriela Viana Peixoto, doutoranda daqui do programa da UERJ, discursos vitimais no Brasil contemporâneo, abrangendo, portanto, a ambiguidade, a polissemia em torno da ideia de vítima. Naturalmente, nós não poderíamos não falar do judiciário como instituição, como agência punitiva, como a contribuição da Isabel Núñez, doutoranda em antropologia da UF, o espaço do tribunal do júri ontem e hoje, as mudanças no espaço e as novas tecnologias, e a Defensoria Pública, que vem ao nosso seminário por meio do trabalho do Tiago Felipe de Oliveira, mestrando em Direito e Políticas Públicas do Uniceub. Não há justiça grátis, Defensoria Pública e promoção do acesso à justiça penal em Goiás. Caminhamos, então, para o eixo terceiro, e eu prometo que já está acabando. Definido uma deslegitimação, uma crítica ao poder punitivo e apresentado os problemas, as questões estruturais da gestão do poder pelas agências, era mais do que esperado que um eixo que nascesse desse debate é o eixo do final da esteira punitiva, o eixo daqueles que sofrem as consequências, então, agora sim, empíricas e no corpo e na carne, de todos esses problemas, até aqui puramente conceituais. Nós temos, então, naturalmente, um terceiro eixo, são os efeitos do cárcere e crise da pena como discurso, né? Então, nesse sentido, nós temos o trabalho da Guilhermina Baruchel, graduanda em Sociologia da UNL Argentina, os alcances do castigo, explorações sociológicas sobre as consequências da experiência do encarceramento no retorno à vida em liberdade. Então, a velha e batida questão dos discursos né? Ressocialização, reinserção, e a sua crise. Tema esse, então, trabalhado, e aqui eu invoco sempre o magistério do meu querido orientador, professor Alvino, sobre a falência do discurso rei e a necessidade, então, de uma migração para uma compreensão de vulnerabilidade. Também, assim, a Isabela Lacerda Pimenta, com o trabalho, doutora em antropologia pela UF, direito ao trabalho para presos e egressos, reflexões sobre programas de emprego no Rio de Janeiro e em Ottawa, Canadá. E da Julieta Taboga, graduanda em Sociologia também da Argentina, da UNL, para que serve o trabalho na prisão, uma exploração sociológica sobre a perspectiva institucional atual do trabalho, das pessoas privadas de sua liberdade, né? O eixo do trabalho no cárcere, a docilização do trabalho,
a produção de mão de obra, também é um eixo antigo de análise, importante, sempre atual, da criminologia crítica, notadamente com contribuições importantes dos professores Máximo Pavarini, etc., sobre o tema. Chegando, então, ao trabalho da Silvia de um grupo de pessoas da UF, né, da psicologia social da UF, Silvia Vasconcelos Carvalho, Natália Correia Eisman, André Felipe Gonçalves Severino e Gisela Maffez Diz, sobre a reintegração social, os discursos do ponto de vista dos interessados, detentos e egressos do sistema penitenciário. Chegando, então, por fim, ao trabalho do Thomas Serrini, graduado em Direito da USP, pena de prestação de serviço à comunidade, uma alternativa punitiva. Por fim, o último eixo aqui que eu organizaria um pouco as exposições é o que eu chamei de para além da crítica, né? Um discurso importante teórico sobre a contribuição da criminologia crítica. Os críticos à crítica apontam como, em certa medida, a criminologia crítica pode ter uma consequência imobilizadora de pesquisas empíricas de produção de conhecimento sobre os fenômenos incriminados, na medida em que isso poderia representar, então, uma legitimação reversa do poder punitivo. Seja como for, alguns trabalhos aqui trazem uma reflexão de inspiração etnometodológica, né, etnográfica, sobre a dinâmica de determinados delitos e a compreensão da dinâmica desses delitos, o que faz sentido dentro de um marco mais amplo de criminologia como produtora de conhecimento empírico para a informação de uma política criminal racional que não redunde necessariamente, ou redunde apenas muito excepcionalmente no direito penal. E aí nós temos a contribuição do Arthur Trindade Costa Maranhão, doutor em Sociologia da UNB, do Bruno Amaral Machado, pós-doutor em Sociologia da UNB, e da Cristina Zakzeski, que é uma das coordenadoras, que eu esqueci de mencionar, uma das relatoras, aliás, doutora em Estudos Comparados sobre as Américas da UNB, Violência e Justiça Criminal, os homicídios na região metropolitana de Brasília. Então, um estudo sobre um grupo, um fenômeno circunscrito. E também, assim, um grupo também de viés etnográfico da Federal do Juiz de Fora, Fernanda Maria da Costa Vieira, doutora em Sociologia pela CPDA, Juliane Barbosa de Oliveira, Janaína dos Santos Araújo, João Gabriel Coelho Mendonça, todos eles são graduandos da Federal do Juiz de Fora. Letícia Reis de Guimarães, Thales Neves Silva Bering, Tarek França Silva e Vanessa Ferreira Lopes, em torno do projeto Seduzidos pela Dama de Copas, uma análise sobre a magistratura das varas criminais de Juiz de Fora. E, por fim, também, assim, o estudo de Ángel Albornoz, mestrando em Criminologia da UNL, sobre o grooming, criando novas etiquetas com o disfraz da modernidade. Grooming, que é o procedimento de abordagem de crianças, de adolescentes, né, de criar confiança com esse grupo, com ulteriores motivos ou intenções de delinquência sexual. A contribuição do César Alejandro Osório Moreno, doutorando em Direito Penal e Criminologia pela Pablo de Olavides, em Sevilha, Cyberderecho Penal en la Sociedad de la Información, Política Criminal em Tempos de Cybercriminalidade, e, por fim, eu espero sinceramente não ter esquecido ninguém, o trabalho de Davi Castro Linhares e José Antônio Ramos Vázquez, doutor e doutorando, respectivamente, na Universidade A Coruña, Es que nadie va a pensar en los niños, reflexiones acerca de la construcción del concepto de depredador sexual online em Espanha. Portanto, um grupo de pesquisa, um grupo de reflexões a respeito de fenômenos criminais, questões criminais concretamente consideradas. Como se vê, então, os trabalhos sintetizam temas recorrentes, antigos, importantes, consolidados da criminologia crítica, aponta a importância da produção empírica sobre os fenômenos criminais, um fenômeno também crescente no Brasil. Finda
a relatoria, que era justamente essa ideia de dar um panorama geral de tudo que foi apresentado hoje aqui, tentando apresentar de alguma maneira minimamente sistematizada, surgiu aqui uma sugestão do professor Sosso, que é co-organizador do seminário, que o que faria sentido nesse momento, apresentado o que os GTs trabalharam, era abrir, né, para um grande debate, uma plenária a respeito desses temas. Então, eu, acatando a sugestão, eu chamaria para a mesa aqueles que apresentaram palestras e contribuições aqui, para que nós pudéssemos, a partir das questões que foram feitas, retomar alguns debates, né? Então, gostaria de chamar o professor Sérgio Salomão Shekhar à mesa. Professor Salo de Carvalho. Sim. Professor Nilo Batista. Agora aqui eu estou... Professora Vera Regina, por favor. Eu estava sem óculos aqui, agora eu estou enxergando. Professor Pegoraro, por favor, obrigado. O óculos me falta aqui. Professor Sosso. Não? Você vai falar em seguida.